Porque nesse momento de reverência, coloca todo o teu entendimento dessas coisas que ficaram em casa. Dessas coisas que estão no trabalho, do trabalho. Amanhã você cuida delas, mas você não vai cuidar do mesmo jeito, porque o Senhor vai cuidar na tua frente. Deus preparou essa manhã, irmãos, para nós podermos deleitar nele. Para sonhos acontecerem. Aquilo que Deus falou para você, Ele não mentiu. Vai acontecer. Ainda que você não veja, ainda que você não esteja sentindo, ainda que os relatórios sejam contrários, ainda, Deus é Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus não para, não. Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para, não. Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para, não. Oh, aleluia. Ainda de olhos fechados, amém. Vamos orar. Vamos colocar o nosso coração na palavra do Senhor nessa manhã. O Senhor quer nos comunicar coisas. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de bondade. Ele olhou para nós nessa manhã com misericórdia. Oh, irmão, se você pudesse ver a misericórdia do Senhor te abraçando nessa manhã, te chamando para perto, dizendo: filho, ei, eu te amo. Ele está dizendo: filho, eu te amo. E em nome do meu amor, eu derramo a minha misericórdia sobre você. Eu conheço os teus passos, eu conheço as suas obras, mas eu não desisti de você. Receba da misericórdia, da bondade e do amor do Senhor. Seja abraçado onde você está, porque Ele é um Pai de amor. E Ele não quer que nós cheguemos de qualquer jeito, mas chegue com propósito, chegue com vida, chegue com frutos. E o seu fruto é de justiça, o seu fruto é de amor, e o seu fruto é de vida. Obrigada, Espírito Santo. Sem você eu não posso. Eu me submeto a Ti e a Tua liderança, o Teu poder e a Tua majestade. Só o Senhor tem o poder de sondar os corações e revelar até para as mentes cauterizadas aquilo que o Senhor quer comunicar. Eu confio na transformação que só a palavra e o poder é capaz de produzir. A palavra e o poder. E a palavra é o poder, mas também existe o poder dunamis, que é o Senhor operando sobre nós. Aleluia. Aleluia. É uma manhã de rompimento. É uma manhã de aceleração. Você não vai correr de qualquer jeito. Você vai correr sem peso.
Irmãos, você pode sentar. Louvor, muito obrigada. Se o teclado conseguir ficar, amém. Uma manhã poderosa, irmãos. Eu não sei você, mas o Senhor pode sentar a igreja. Mas o Senhor quer comunicar coisas. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso caminhar. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E hoje Ele quer liberar Sua palavra, amém? Porque só a palavra produz vida. Aleluia. Enquanto eu pensava em o que iria ministrar, eu tinha umas conversas boas com o Espírito Santo. Ele me deu bem em cima da hora quase que o tema. E quando antes dele me dizer, ele disse: eu vou dizer na hora. Eu disse: faça comigo não. Me diga antes para eu preparar o trigo. O óleo, a unção é do Senhor. Quando eu me levantei, Ele me deu uma inspiração, que é nesse livro aqui, irmãos. Fininho, de Kenneth Hagin. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? A inspiração é nesse livro, amém? Tem no Verbo Shopping. Já falei com o pastor Givanilson e ele disse que fez mais pedidos. Então, se não tiver a quantidade para atingir a quantidade de pessoas interessadas, vai chegar mais. Então, a ministração é inspirada nesse livro. E eu já tinha lido esse livro e em algum momento que eu ministrei, eu já até falei algo que, se o tempo colaborar, nós vamos declarar aqui ainda essa manhã, amém? Irmãos, nós não podemos ser derrotados. Nós não podemos ser derrotados. A ministração é quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Eu não vou trazer todos os tópicos, amém? Eu vou deixar você desejoso para você ler mais e se aprofundar. Nós não podemos ser derrotados. E muitas vezes se levantam situações, pessoas que fazem a gente estremecer. Isso acontece com qualquer um, irmão. Não é porque é pregador, não é porque tem chamado ministerial, não é porque tem 10 anos, 20 anos de crente, 50 anos, não é porque está operando por muito tempo na unção. E hoje o Senhor está trazendo instruções para a gente poder se posicionar, para a gente poder viver aquilo que Ele tem para a gente. E deixarmos de ser menino quanto às coisas do Senhor. Para de desistir dos planos de Deus, dos projetos de Deus, porque a pressão aumentou. Você não foi forjado, irmão, num fogo de palha. Você foi forjado no sangue do Deus Todo-Poderoso. É o sangue de Jesus Cristo que te valida, que te garante a vitória. E você só perde a batalha, você só perde a vitória se você quiser. Porque o autor e consumador da nossa fé já nos habilitou de tudo que a gente precisa. E hoje é uma manhã de instrução para você pegar a palavra e ser agressivo para receber. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Sua fé não pode ser pacífica. A fé precisa dar esperança. Mas você não pode viver esperançoso. Um dia será que acontecerá. Ei, não, irmãos. A fé é agora, a fé é hoje. A fé é hoje, a fé fala. E a fé se posiciona, a fé é agressiva. Filho de leão não mia. Filho de leão ruge. Vou dizer de novo, porque filho de leão não mia. Filho de leão ruge.
O filho do leão, ele abre a boca e o pai fala através da boca dele. O que é que você quer ver ainda esse ano? O que é que você quer ainda esse ano? Você já esperou demais. Tome. Se posicione. Pegue a instrução na palavra e leia coisas boas. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: você não precisa ser derrotado. Diga de novo para uma pessoa que está do outro lado, ao contrário. Você não precisa ser derrotado. Lá em Romanos 8:37 diz o seguinte. Só baixa só um pouquinho. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que merecedores, por meio daquele que nos amou. Agora eu quero um momento de reflexão. Deus entregou Jesus. Ele entregou o seu melhor. Agora olhe para você. E olhe para a sua necessidade agora. Olhe para os seus sonhos, olhe para os seus projetos. Olhe para aquilo que Deus falou. Isso que você está esperando é maior do que Jesus Cristo? Porque se Deus deu o seu Filho amado, o que é isso que você está esperando? O que é isso? O que é isso que você está esperando? Se não infinitamente menor do que aquele que morreu por nós. Aleluia. A fé é firme e não vacilante. Aleluia. E eu quero que você abra lá em 2 Coríntios 4, amém? Você vai deixar marcado, porque nós vamos voltar algumas vezes para ele. Vamos ler a partir do 7. Segunda Coríntios 4, 7 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de... Ah, então o poder não é seu. O poder de quem? O poder de quem? E por que você está olhando para quanto você tem na conta? Por que você está olhando para a tua idade? Por que você está olhando para a tua incapacidade? Se o poder é manifesto dele em você. É Ele em você. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Você não pode ser destruído, irmão. O inimigo pode tentar, mas ele não vai te destruir. E depois de hoje você não vai dar nem chance dele tentar. Aleluia. Glória a Deus. E nesse versículo ele está falando que nós passamos por tribulações. Somos perseguidos. Somos humilhados. Às vezes nos entregamos por pessoas que são ingratas. Mas a Bíblia está dizendo que nós não podemos ser destruídos. Porque é a excelência do poder dele que nos faz ser vitoriosos. Agora, para onde você está olhando? Você está olhando para a pessoa que te ofendeu? Você está olhando para a circunstância que tem tentado, batido na tua porta todos os dias, tentando enfraquecer a tua fé?
Aleluia. O poder seja de Deus em nós, irmãos. É o poder dele em nós. Quando nós olhamos para essas situações de tribulações, de levantes, de pessoas, nós começamos a ficar abatidos, enfraquecidos. Os nossos ombros parece que tem quilos de fardos e fardos e fardos nos nossos ombros. A gente não consegue se olhar no espelho, porque a gente não vê beleza. E muitas vezes a gente olha, Senhor, eu sou crente, por que eu estou vivendo isso? Mas é isso que o diabo quer que você pense. Que você está só. Que você não tem ferramentas. Que você não tem estrutura. Ele quer que você olhe para você. Ele quer que você olhe para a força do teu braço. Ele quer que você olhe para a formação do barro. Mas como nós lemos, somos tesouros em vasos de barro. Você é um tesouro, irmãos. Abra lá em Efésios 6:10. Você precisa sair daqui fortalecido hoje, convicto que a tua força não é tua. Que se fosse por você, o diabo já tinha te levado. Ele já tinha destruído a tua casa, as tuas finanças, os teus filhos. Você precisa entender que a força vem do Senhor. É nele, é por causa dele que não somos consumidos, que não somos derrotados. E você precisa entender e largar de mão você para você. Hoje, se fortaleça nele. No 10, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Todos os dias, irmãos, abra a tua boca e diga: eu sou fortalecido nele. É por causa dele. É por causa dele que eu estou de pé. Todo louvor e toda glória é ele em mim, não sou eu. As portas que se abrem, os acessos que são liberados, as manifestações é ele em mim, não sou eu. Não é você, por mais bonito, por mais eloquente, por mais estudioso. Isso é farelo. É farelo. É por causa dele, irmãos, que não somos consumidos. Sabe, irmãos? E as coisas acontecem. Volta lá para 2 Coríntios 4, amém? Nós vamos ler o 4:4. As coisas acontecem. E eu ouço crente colocar a culpa em Deus. A falta de sucesso, uma morte prematura, uma doença, um projeto que não deu certo. Deus não queria, não era da vontade de Deus. Achando que Deus te chamou para você ficar de férias. Ei, irmão, você tem um opositor. E para você ficar livre do diabo, só tem uma saída. E nesse livro até ele fala, eu achei até engraçado. O irmão disse: irmão Reiga, ore por mim, para que eu fique livre dos ataques do diabo. Ele disse: está certo, irmão, você quer que eu ore para você morrer? Porque você não vai ficar livre dos ataques. Nós temos um opositor. E ele não brinca de ser diabo. E Deus não brinca de ser Deus. E lá em 2 Coríntios 4:4, vamos ler.
nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu quero ficar somente com essa parte, nos quais o Deus deste, queridos, o Deus desse século, o Deus desse mundo, é o diabo, porque Adão entregou a autoridade que Deus deu a ele. Mas quando estamos em Cristo, nós temos autoridade, nós temos posição para desfazer as obras do diabo. Quem lembra que Jesus estava dormindo quando se levantou uma circunstância natural? Ele é Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tinha toda a unção e todo o poder. Ele estava dormindo, mas se levantou uma circunstância natural por causa do Deus desse século. E Ele falou com a circunstância. Então tem muito crente abrindo a boca e dizendo que sua má sorte é Deus. Deus não quis. Não era da vontade de Deus. Recebeu 2 acochos, um peteleco do diabo. Ai, irmão, coloca um salto 15, mulher. Homem, coloca a botina e esfrega na cara dele, porque ele está debaixo dos teus pés. Se não quiser, vai de sandália e descalço mesmo. Quando ele acordar, quando você acordar, ele tem que olhar e dizer: pronto, vai destruir minhas coisas. É desse jeito. A autoridade foi dada a nós por meio de Cristo Jesus. Ele pode estar operando neste século, mas na minha e na tua vida ele não pode operar. E é triste, irmãos, escutar crentes dizer, responsabilizar a Deus. Eu trabalho com rodeada de muitos cristãos, de todas as placas e denominações. E a gente escuta cada coisa que teve situações que eu escutei que eu fiquei sem conseguir falar de tanta coisa que não procede. E nós precisamos entender que Deus não usa as armas de Satanás. Ele não pega emprestado as armas de Satanás para te chamar para perto. Ele não te prova para te ensinar. Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Ei, sim, Ele está querendo te ensinar aqui, ó, pela palavra. Porque o Deus desse século tem cegado o entendimento. Que não sejamos nós os incrédulos, porque a partir do momento que nós deixamos a dúvida entrar, a incredulidade chega. Então não é porque você é crente, bonitinho, todo arrumadinho, cheirosinho, está sentado aqui, batendo seu ponto na igreja, cumprindo sua escala, que você não seja um incrédulo. Acorde, igreja. Cada dia mais Satanás tem suas sutilezas para roubar as bênçãos que são nossas. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. O que é que você está produzindo? Morte ou vida? Morte ou vida? E o primeiro, aí eu só vou ler aqui Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda abre lá em 2 Coríntios 4, vamos ler do 10 agora. 2 Coríntios 4, vamos ler o 10 e o 11, amém? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Todos os dias, irmãos, o diabo vai vir com um prato de lentilha.
Todos os dias ele vai vir com a brechinha. Todos os dias ele vai vir com a sugestão. Mas não nos amoldemos ao presente século. E você não pode dizer que não sabe, porque você tem um Espírito. E aquele que é filho é guiado pelo Espírito. Então não venha me dizer que você ainda não fez o rema. Se não fez, aproveite e se inscreva ali, viu? Ah, mas é porque eu não conheço muito a palavra. Ei, e o Espírito? Você tem um opositor e você precisa entender que você tem um opositor. E o opositor da tua vida não é Deus. Ele é o inimigo de teu pai, ele é teu inimigo. O que acontece é que os irmãos, quando passam por problema, primeiro pede a influência. Ah, fulano que é muito influente, cicrano que tem muito dinheiro, que pode me ajudar, beltrano que não sei o quê, cicrano que não sei o quê. Olhando para as coisas naturais. Quando o teu olhar tem que estar em Cristo. Faz tudo. Depois diz: eita, vou orar. Irmãos, a nossa mente, ela foi projetada por Deus para ser um órgão maravilhoso. Ela foi criada para resolver problemas. Mas as coisas espirituais a mente não alcança. Tenta entender um machado flutuando. Tenta entender. Um homem viajando na barriga de um peixe. Bota aqui. Tenta entender tua conta zerada e depois ter um valor altíssimo lá dentro. Tenta entender, tenta calcular. Pega matemática, pega ciência. Irmãos, eu estudo neurociência, eu sei do que eu estou falando. As coisas espirituais, embora a ciência explique Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que vai ser necessário ser tratado pela ciência. Para que a fé chegue. Então vamos parar de condenar o irmão que você está julgando muito fraco. Cada um sabe o sapato onde aperta. Que seja eu e você a cuidar dele e não jogar a primeira pedra. Aleluia. Para você que não sabe, a alma adoece. E Cristo cura a alma, amém? Mas existem estágios que fica o bloqueio. E só precisa de ajuda. E por isso que Deus criou a ciência. Embora alguns cientistas achem que não. Mas foi Deus. Amém? Então, ao invés de chocar pedra, irmãos, estenda a sua mão. Cada um sabe o seu sapato onde aperta. Aleluia. Então o opositor é Deus. Quando tiver uma circunstância, mesmo que se resolva naturalmente, você sabe que vai resolver naturalmente, mas ei, submeta a Deus, porque vai ser mais rápido, vai ser diferente, vai ser extraordinário. Coloca Deus primeiro na situação, para Ele resolver aquilo que está por trás. Para Ele ir no ponto crucial. E você só entrar. E a graça, e a graça, e a graça, e a graça. Você chegou e a solução chegou. Porque a graça chegou primeiro no teu lugar. Aleluia. Então o primeiro ponto é esse, irmãos. Reconheça o seu opositor. E o seu opositor é o diabo. Não empreste a sua boca para falar de Deus aquilo que não é atributo dele. Porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é louvável, vem dos pais vem do Pai das. Então o pai que tem luz não tem treva, ele não tem parceria com o diabo. Então largue de ser menino. Pegue a sua responsabilidade, a palavra, se posicione nela e diga: é meu, eu creio, vai acontecer. Aleluia. O segundo ponto, irmãos, que eu quero trazer. Não duvide. Lá em Números
13:32, amém? Aqui vai falar do relatório. A terra era boa, eles viram, a terra era boa, manava leite e mel. Mas 10 infamaram a promessa. O que é que você tem infamado? Nem inflamado não, é infamado mesmo. Está assim na Bíblia, a gente vai ler. Vamos ler. Números 13:32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí quando você olha para aqui, você acha assim: não, isso aconteceu lá no Velho Testamento. Vixe. Irmão, quantas besteiras a gente tem falado, e eu estou me incluindo, tá? Antes de fazer essa ministração, quem recebeu fui eu. Então a coxa começou logo comigo. Quantas vezes a gente abre a boca para falar porque viu um obstáculo, viu uma situação, nós estamos infamando. Aleluia. Infamando. E deixa eu ver aqui que eu coloquei, cadê ele? Infamar, irmão, significa espalhar má notícia. Algo desonrado, desacreditado, desprezível, baixo. Irmãos, Deus dá alguma coisa baixa, desprezível? Agora, fique em silêncio, não responda não. E quantas vezes Deus tem te dado projetos e planos, mas porque tem com um envelope diferente, você tem achado que é ruim e falado mal? Ah, porque tinha um gigante lá. Isso não é de Deus não. Isso foi seta do diabo. E o Senhor diz: vá lá, expulsa, toma posse, se posiciona. Estamos infamando contra Deus. Estamos dizendo que algo bom é ruim, desprezível. Talvez aquele não seja o teu objetivo, mas é o próximo estágio, está lá. E você parou aqui. Aleluia. E sabe, irmãos, dúvida ela pode chegar. Dúvida bate na minha e na tua porta, independente. O que ela não pode é permanecer. E lá em Marcos 11:23. Vai lá rapidinho. Marcos 11:23 diz o seguinte. Cadê o 23? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não quer, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, se a dúvida chegar, irmãos, a dúvida é algo maligno, porque a dúvida é o contrário da fé. Quando você está em dúvida, você está andando na escuridão, você está andando no curso diferente da palavra. Você está infamando contra Deus. Você está dizendo que a bênção é má, é ruim, é desprezível. Aleluia. Vamos dar um amém? Glória a Deus. Estou sentindo vocês um pouquinho tenso. E eu quero que você declare. Quando a dúvida chegar, você vai declarar isso. Você vai falar comigo, tá? Dúvida. Você vai falar com fé, porque aí foi na área da dúvida mesmo. Vamos lá. Dúvida. Eu resisto a você. Digo em nome de Jesus. Recuso-me a duvidar.
Não fique tenso não, irmão, que a melhor parte está chegando. Irmãos, e o terceiro ponto, eu quero que você saiba é que tenha certeza que você não está vivendo no pecado e nem praticando mal. Porque o pecado, irmãos, é um empecilho para que a fé se manifeste. Em 1 João 1, 7 ao 10 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós não podemos andar no pecado, irmãos. Também sabemos que a falta do perdão, além de ser um pecado, irmãos, porque isso nos separa, isso divide. E isso é algo que Satanás lança no nosso meio para trazer divisão. E toda casa dividida não subsiste. E um reino, para ter uma vitória, ele precisa dividir. Talvez você nunca tenha lido A Arte da Guerra. Eu já li, não todo, mas pela metade. Primeiro ele tenta enfraquecer o adversário. E para ter o abatimento, para ter sucesso, ele precisa ser rápido. Porque se demorar muito tempo, talvez ele não tenha o sucesso dele. Então, irmão, chegou o tempo, e esse tempo é agora, de você liberar perdão. Porque as tuas orações não estão passando do teu teto. Aleluia. E nós precisamos andar na luz, irmãos, e andar na luz é andar na palavra. Nós não podemos escolher aquilo que nós vamos se alimentar. Nós precisamos nos alimentar da palavra por completo. Você pode querer ser fit, não comer uma carne, não comer um ovo, não comer um legume, não comer um doce, mas na palavra, irmão, você precisa se alimentar dela toda. Porque senão você vai crescer de forma desordenada. A falta de perdão, irmãos, paralisa a nossa fé. E precisamos, irmãos, julgar a nós mesmos. Abre lá em 1 Coríntios 11:31. Deixa eu ver se eu deixei marcado aqui. Coloca ali, irmãos, 1 Coríntios, achei. 1 Coríntios 11:31. Coríntios 11:31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Quem é que precisa te julgar, irmãos? Quem é que precisa te julgar? Quem precisa te julgar é você mesmo. E cuidado, aquele que se levanta para apontar o dedo. Deus não te fez juiz de pessoas. Deus não te fez juiz de ninguém e não te colocou como auxiliar do diabo. Se tem algo contra teu irmão, vai lá. Se precisar, leva outra testemunha. Corta o mal pela raiz. Para de estar falando das pessoas pelas costas. Tapinha nas costas, beijinho no ombro. E depois, falando mal do irmão. Irmãos, é por isso que muitos têm dormido. Por causa do pecado. Da prática do pecado. E sabe, irmãos, é com muito temor e tremor, mas confiando na unção, que eu vou falar o que o Senhor quer que eu fale, amém? E eu serei analisada na fidelidade do quanto eu falo. Enquanto eu preparava essa ministração, o Senhor me deu dois sonhos, que eu sabia que era revelação. Irmãos, nossa igreja está sendo muito bem cuidada, amém? Pastor Saulo tem sido guiado. Pastor Saulo tem pago um preço pela nossa vida. Irmãos, não é porque eu estou perto dele, não.
porque eu faço parte da diretoria e estou perto não, porque pelo Espírito você sabe. E quantas pessoas têm se levantado para falar mal? Falar mal daquele que tem orado, jejuado, impondo as mãos sobre você. De Deus não se zomba, irmãos. Não toca no ungido do Senhor. Se tem algo com ele, vai a ele e fala. Pastor Saulo e Dayana têm entregue sua vida aqui. Vamos honrar eles. Mas deixa eu te falar, honra não é dinheiro não, irmãos. Honra é muitas vezes você calar a sua boca para o seu achismo. Nós estamos sendo bem cuidados, amém? E eu vou falar parcialmente, até para não demorar. E eu também não posso dar detalhes, amém? E eu vi a igreja muito bonita. E ele não estava mostrando um templo físico, era um templo interno. Somos a igreja do Senhor. E quando eu descia, irmãos, ali naquele sótão, era muito lixo. 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 Eram águas sujas. Águas imundas. E um animal gordo tomando banho lá dentro. Isso retrata que a igreja precisa se examinar a si mesma. Não adianta botar a carinha bonita, perfuminho, roupinha nova. Examine-se, pois, a si mesmo. Examine-se, pois. E o que me fez falar sobre isso, porque o Senhor fala comigo, o Senhor mostra, fala detalhes, fala coisas, me levanta para orar, para interceder, e muitas dessas coisas eu não subo em púlpito para falar, mas o segundo sonho, eu entendi, fala. Na verdade foi nem um segundo, foi uma ligação que uma pessoa me fez, uma ligação não, uma mensagem. Porque a gente precisa entender o tempo e o modo. E no segundo foi o seguinte. Eu estava já em outro ambiente, num apartamento, e tinha uma janela. E nessa janela entravam uns homens encapuçados, armados. E não se espante não. Porque dentro também tinha homens armados. Esperando o outro para atirar. E eu ouvia um comando do Senhor. Salve as crianças. E eu pegava essas crianças e tirava daquele ambiente. Irmãos, criança, você olha logo e pensa, é um bebê na fé. Ei, também. Mas criança na Bíblia é santidade, é pureza. Existem pessoas puras que não podem ser contaminadas por conta do pecado meu e seu. E Deus é o dono da igreja, Ele é o anjo, Ele sonda e conhece o coração do homem. Ele esquadrinha, está lá em Salmos 139, Ele esquadrinha, Ele sabe o teu deitar, Ele sabe o teu levantar. Ele sabe o que você fala nas rodas que ninguém vê. Obviamente eu não estou falando para todos, amém? Mas para aquele que tiver, hoje é dia de arrependimento. Aleluia. Isso não é uma palavra, irmãos, para trazer condenação, mas é uma palavra para trazer salvação. Para que sejamos